Há carícias labiais que permanecem gravadas na memória masculina para sempre, não pela sua intensidade física, mas por alcançarem territórios onde raramente alguém consegue chegar, o subconsciente. Grande parte das pessoas acredita que o ato de beijar está relacionado apenas ao impulso sexual ou à atração química. Porém, imagine se eu revelasse que há 7 regiões no físico masculino que, quando acariciadas com propósito específico, estabelecem uma ligação tão intensa que ele jamais conseguirá te apagar de seus pensamentos. Não estamos falando de artifícios sedutores excessivos. Referimos-nos a alcançar aspectos que a maioria das pessoas deixa passar despercebidos. O universo emocional dele, fundamentado em conceitos inspirados pelas ideias de Jung, apresenta maneiras delicadas de contato que despertam aquilo que nem mesmo ele consegue compreender. A vontade de permanecer ao seu lado, o sentimento de proteção, uma lembrança que resiste ao tempo. Hoje apresentarei 7 regiões onde uma carícia labial deixa marcas não somente na superfície cutânea, mas também no centro emocional masculino. E pode ter certeza, algumas dessas áreas irão te causar espanto. A maior parte das pessoas não reconhece, porém há um tipo específico de beijo que atravessa o físico e alcança diretamente o subconsciente masculino. Uma carícia labial que dispensa ser observada ou declarada para que sua influência seja percebida. A realidade é que há regiões do físico masculino que abrigam muito além de apenas tecido epidérmico e fibras musculares. Abrigam camadas de tensão acumulada, recordações e necessidade por atenção carinhosa. E dentre essas regiões, poucas são tão desconsideradas quanto a região cervical posterior. Na parte de trás do pescoço, ele percebe mesmo sem estar observando, e possivelmente seja precisamente por essa razão que tal gesto possui tamanha força. A falta da percepção visual amplifica o significado do contato físico. Quando você deposita seus lábios naquele local, você o atinge num patamar que a razão não consegue bloquear. Ele não antecipa, não se organiza mentalmente, mas vivencia a sensação. E o vivenciar nesse contexto permite que algo genuíno atravesse todas as proteções psicológicas. Numerosos homens existem como se necessitassem manter constantemente o domínio da situação. Observam atentamente, elaboram estratégias, defendem, fazem escolhas. A sociedade demanda isso deles, porém o beijo na região cervical posterior surge do local contrário. É um gesto silencioso que não questiona coisa alguma, não demanda reação nenhuma e não exibe nada, simplesmente existe. E é precisamente nessa existência que ele possivelmente se tranquilize verdadeiramente pela primeira ocasião. Sob uma perspectiva psicológica inspirada nas teorias de Carl Jung, tudo aquilo que surge fora do campo de visão entra em contato direto com o inconsciente. A região cervical posterior, sendo uma área não visível do corpo, transforma-se num acesso para emoções preservadas. É o oposto daquilo que se planeja conscientemente. É aquilo que se vivencia emocionalmente. E dessa forma, as carícias labiais naquele local ativam algo primitivo e emocional. Alcançam recordações que ele nem tem conhecimento de possuir. Despertam a sensação de cuidado materno, contato afetuoso, pertencimento silencioso, que ali junto de você ele pode simplesmente existir. E não se trata de intensidade física. O beijo na região cervical posterior não versa sobre obsessão ou sedução explícita, versa sobre presença genuína. Uma presença tão intensa que o tempo parece transcorrer mais devagar. Uma carícia labial delicada, quase murmurada na pele dele, consegue comunicar mais que vocabulário. Você não necessita capturá-lo, você necessita estar próxima o suficiente para que ele sinta o aquecimento da sua respiração, o contato úmido dos seus lábios, a serenidade do seu gesto.
Quando isso ocorre, você comunica algo extremamente raro, que ele pode diminuir as defesas, que junto de você ele não necessita ser invencível, que não precisa permanecer em vigilância constante. E é essa sensação que estabelece uma recordação emocional duradoura. Possivelmente, ele não se recordará da data específica da vestimenta que você usava ou da melodia que tocava, porém, recordará da sensação que o beijo proporcionou, aquele leve tremor que percorreu suas costas, aquele conforto inesperado que o fez desejar interromper o tempo por alguns instantes. E isso representa, ao final, aquilo que todo homem secretamente almeja. Alguém que o toque não por obrigação social, mas por amor genuíno. Alguém que não o pressione para representar algo, mas que o enxergue exatamente como ele é. Uma mulher que beija um homem na região cervical posterior com intenção e delicadeza está comunicando sem vocabulário. Permaneço aqui. Eu te enxergo. Você não necessita ser perfeito. Basta ser você mesmo. Um seguidor registrou algo que capturou perfeitamente essa sensação. Sempre desejei beijar naquele local, porém nunca soube o motivo. Agora compreendo. É o lugar onde ele se desarma sem perceber. E é exatamente isso. Não se trata do local em si, mas sobre aquilo que esse local representa. O término das máscaras, o início da rendição. Se você está com ele num momento descontraído, possivelmente preparando alimentos juntos, ou ele está distraído observando o celular, e você se aproxima suavemente, tocando seus lábios na base do pescoço dele, bem no centro da região cervical posterior, você não está apenas beijando, você está estabelecendo um vínculo. Você está comunicando. Eu escolhi te enxergar mesmo quando você não está tentando se exibir. E isso possui mais valor que qualquer frase memorizada ou gesto grandioso. No fundo, toda pessoa almeja um espaço onde possa ser ela mesma. O homem que sente aquela carícia labial silenciosa na região cervical posterior começa, sem saber o motivo, a desejar estar mais próximo. Não porque você realizou algo explosivo, mas porque você o tocou de forma autêntica. E essa autenticidade permanece. É isso que ecoa nos pensamentos dele quando está solitário. É isso que retorna para ele no silêncio do dormitório, no trânsito no meio de um dia desafiador. O beijo na região cervical posterior é simples, porém, é na sua simplicidade que reside a verdade. Ele não necessita enxergar para sentir, e você não necessita explicar para transformar algo. Nisto reside a beleza desse gesto. É pequeno, porém comunica muito. É silencioso, porém inesquecível. É invisível, porém toca as profundezas mais íntimas. A região interna do braço representa um desses locais que quase ninguém dedica atenção. Permanece ali constantemente exposta, ainda assim protegida, discreta, quase esquecida. Porém, é justamente essa aparente insignificância que o transforma num dos locais emocionalmente mais poderosos para uma carícia labial. Porque, ao contrário das áreas mais óbvias, esse espaço entre o bíceps e o antebraço carrega um simbolismo silencioso que comunica sobre quem é o homem e a quem ele se aproxima. Você já observou como um homem instintivamente protege essa área? Como naturalmente mantém os braços fechados quando está tenso ou inseguro? Isso não representa coincidência. Ali na região interna dos braços estão as veias que conduzem o sangue do coração para o restante do corpo. É onde a vulnerabilidade biológica e emocional se entrelaçam. E quando você beija esse local suavemente e intencionalmente, você não está apenas oferecendo carinho. Você está atravessando uma barreira. Você está comunicando sem palavras. Eu enxergo sua força, porém também respeito sua sensibilidade. Esse gesto, ainda que pequeno, possui um peso simbólico imenso. Toca o inconsciente masculino de uma forma que possivelmente ele nunca tenha experimentado.
como se por um momento ele não precisasse provar coisa alguma, como se seu corpo compreendesse que ali junto de você ele pode simplesmente ser sem defesas, sem personagem, sem a pressão de estar sempre apresentando resultados. E isso ativa algo profundo, porque segundo Carl Jung, todos nós carregamos arquétipos, imagens universais que moldam nossos sentimentos e comportamentos. E em todo homem existe o arquétipo do guerreiro, aquele que luta, protege e vence. Porém, também existe o arquétipo do amante, aquele que deseja ser acolhido, reconhecido e aceito. Beijar a região interna do braço masculino ativa inconscientemente esse segundo arquétipo, equilibra aquilo que ele foi treinado para esconder com aquilo que no fundo necessita mais experimentar. É interessante observar como tal gesto ressoa. Muitas mulheres nos comentários disseram que nunca havia ocorrido a elas beijar naquele local. Algumas chegaram a mencionar uma sensação de impulso natural, porém nunca compreenderam o motivo. Agora compreendem. Uma escreveu: sempre achei essa região bonita, porém pensava que não fazia sentido demonstrar carinho naquele local. Hoje percebo que era onde eu mais desejava tocá-lo, onde mais necessitava tocá-lo. E não se trata de intensidade, trata-se de presença, trata-se daquela carícia labial que não acontece no calor da paixão, mas no calor da intimidade. Uma carícia labial leve, consciente, entregue. Uma carícia labial que, ao invés de acelerar o momento, o silencia, que, ao invés de provocar, acolhe. Porque nesse ponto específico, não se trata do toque em si, mas sobre aquilo que o toque representa. Trata-se de comunicar com a boca, porém sem voz. Permaneço aqui, respeito sua história. Não vim para exigir, vim para cuidar. E o mais surpreendente é aquilo que acontece posteriormente. Porque mesmo que ele não comente, mesmo que não pronuncie uma palavra sobre isso, aquela carícia labial permanece. Permanece na memória corporal, emocional e até energética dele. Ele pode seguir normalmente o seu dia, trabalhar, conversar, se distrair, porém, em determinado momento, possivelmente no meio de um silêncio, a lembrança daquela carícia labial retorna. E não porque foi sensual, mas porque foi sincera, porque foi rara. Muitas vezes aquilo que mais pode tocá-lo não é o gesto mais marcante, mas o mais inesperado. O toque onde ele não esperava, a atenção onde ele pensava ser invisível, o carinho onde nunca foi cuidado. É por essa razão que ele te enxerga diferente, não apenas como alguém que deseja, mas como alguém em quem confia. E a confiança para um homem representa a porta de entrada para o vínculo emocional. Possivelmente você nunca tenha reparado. Possivelmente esse local no corpo sempre tenha parecido irrelevante para você. Porém agora pense em como você se sente quando alguém te toca intencionalmente num local inesperado, com amor, com delicadeza. É esse tipo de sensação que você desperta nele quando beija esse local. E é por essa razão que ele não esquece, porque não representa apenas uma carícia labial, representa um momento de reconexão com uma parte dele que o mundo tenta silenciar. Em muitos relacionamentos, os gestos físicos se tornam rotineiros e previsíveis. Porém, são justamente esses toques fora do script, como uma carícia labial suave na região interna do braço, que reacendem a centelha da intimidade, que lembram a ambos que ainda há algo único acontecendo naquela relação, algo que ninguém mais substitui. Então, na próxima ocasião que estiverem juntos, não espere por um momento grandioso, espere por um momento verdadeiro. Possivelmente, ele esteja deitado ao seu lado com o braço sobre a cabeça. Possivelmente, vocês estejam conversando e você esteja próxima o suficiente para alcançar esse espaço.
Aproveite esse momento não para seduzir, mas para oferecer, para comunicar sem pressa que ele também merece ser tocado com delicadeza. E quando fizer isso, observe a reação dele, possivelmente um suspiro, possivelmente um olhar, possivelmente um leve arrepio. E mesmo que ele não pronuncie nada, você saberá. Porque quando o toque é verdadeiro, o corpo reage, e nesse pequeno gesto, você não está apenas oferecendo carinho, você está despertando confiança, desejo e pertencimento. Se você chegou até aqui, provavelmente compreende que o amor verdadeiro vive nesses detalhes. E se desejar continuar explorando essa forma mais sutil e profunda de se conectar com um homem, se inscreva no canal. Aqui você sempre encontrará conteúdo que respeita a sua sensibilidade e te lembra do poder silencioso que você carrega no toque mais simples. As costas, onde ele carrega o mundo e você alivia. Existe uma região do corpo masculino a qual quase ninguém dedica atenção. Não é convencionalmente sensual, não é comumente elogiada, raramente é tocada com intenção emocional, porém é justamente naquele local que se concentra um dos maiores fardos silenciosos que um homem carrega: suas costas. As costas masculinas não representam apenas músculos e postura. É um mapa de tudo aquilo que ele aguentou em silêncio. É conectado com aquilo que ele sente que deve suportar sem reclamar. Naquele local, ele guarda suas frustrações, seus medos, o peso das expectativas dos outros e as exigências que coloca sobre si mesmo. É o lugar onde simbolicamente ele sustenta o mundo, mesmo quando ninguém percebe que está prestes a desabar. E possivelmente seja exatamente por essa razão que uma carícia labial nas costas, leve e inesperada, causa tanto impacto. Porque com esse gesto simples, você quebra o peso. Você toca exatamente onde ele acredita que necessita ser mais forte. E sem palavras sequer você comunica, você não necessita carregar tudo sozinho. Não há nada de exagerado nesse toque. Não é explícito, não é sedutor no sentido tradicional da palavra, porém carrega uma força emocional imensa. O beijo nas costas representa uma espécie de carícia que derruba as barreiras do orgulho masculino. É uma carícia que não demanda nada, que não solicita retorno, que apenas proporciona conforto. Visualize uma situação cotidiana. Ele permanece absorto, possivelmente na cozinha, possivelmente se preparando para partir, e subitamente você se aproxima sem avisar e o toca com os lábios nas costas. Apenas isso, um toque suave, deliberado, entre as escápulas ou percorrendo a espinha. A resposta é quase invariavelmente idêntica. Uma quietude momentânea, um gemido baixo, um pequeno afrouxamento, como se ele expressasse mentalmente: eu necessitava disso, sem nem perceber. Esta modalidade de contato opera porque acessa o subconsciente. E conforme Carl Jung, o inconsciente coletivo está repleto de símbolos que desenvolvemos para identificar sem que jamais nos instruam. As costas, para o arquétipo masculino, simbolizam sustento, simbolizam a edificação que não pode desmoronar. Ao tocar ali com os lábios, você transmite um sinal profundo para o subconsciente dele. Ele não permanece isolado. Ele possui suporte, ele pode repousar. Nos comentários dos vídeos sobre esta temática, diversas mulheres relatam que não possuíam noção do quanto este movimento representava. Uma registrou: aquela região das costas me comoveu. É como se alguém finalmente me enxergasse integralmente. Esta é a essência do que estamos abordando. Tocar as costas masculinas com os lábios não constitui apenas afeto, é reconhecimento, é enxergar o que ele tenta ocultar e, mesmo assim, permanecer presente. Há outro aspecto. O toque nas costas representa um tipo de carinho que ocorre longe da visão. Ele não consegue antecipar, não observa se aproximando, e isso o torna mais impactante, porque ele não possui tempo de vestir a proteção, não possui tempo de se resguardar com brincadeiras ou mudando de tópico.
Ele experimenta, simplesmente experimenta. Este tipo de toque penetra na memória emocional por uma razão simples. Alcança o lado mais reservado do homem, aquele que ele raramente revela. É o tipo de movimento que não será compartilhado com ninguém, mas sempre será recordado. O toque nas costas é simbolicamente uma recordação de que ele pode existir sem propósito, que contigo ele não necessita ser útil, não necessita impressionar, simplesmente necessita ser. É fundamental que este contato aconteça com atenção. Não deveria ser mecânico, não deveria ser casual, no sentido de desatento. O que torna este toque especial é precisamente o fato de ser oferecido com propósito, ainda que silencioso. Você não está tentando demonstrar nada, não está aguardando nada em retorno. Você está simplesmente ali presente, atenta, cuidando sem invadir. E talvez seja exatamente por esta razão que funciona tão eficazmente. Porque num mundo onde os homens desenvolvem a capacidade de sempre fazer, sempre decidir, sempre resistir, seu toque nas costas oferece exatamente o contrário, uma pausa, uma autorização, uma oportunidade para simplesmente respirar, para se sentir humano. Este movimento, quando repetido com sinceridade ao longo do tempo, cria algo raro, confiança emocional. Ele começa a perceber que existe um espaço onde pode baixar a defesa, que contigo ele não necessita fingir constantemente que está tudo bem, que pode mostrar suas incertezas, sua fadiga, seus silêncios e ainda assim ser amado. E quando ele sente isso, quando realmente acredita que foi visto integralmente e não apenas as partes que orgulhosamente exibe, algo se transforma. Ele se aproxima. Ele se entrega, porque sente que finalmente encontrou alguém com quem pode ser completo. Se você nunca experimentou isso, teste num momento simples, quando ele menos espera, se aproxime dele. Posicione seus lábios entre os ombros dele e permaneça ali por 2, 3 segundos. Nada mais. Não diga nada, apenas esteja ali. É precisamente nestes momentos silenciosos que a conexão verdadeira nasce, aquela que não depende de palavras, aquela que não necessita de provas, aquela que resiste mesmo nos dias em que tudo parece difícil. Se este tipo de amor toca seu coração, se você sente que quer aprender a amar com mais verdade, mais presença e mais profundidade, fique por perto, porque é sobre isso que falamos. Vínculos que não são apenas bonitos, são reais. Existe um movimento tão pequeno, tão delicado, que quase todo mundo passa despercebido. Mas quando acontece, deixa uma marca de uma forma que não se explica com palavras. É o toque na pálpebra. Sim, aquele contato silencioso, leve, quase imperceptível, mas carregado de significados que vão muito além da pele. Porque tocar a pálpebra com os lábios é alcançar onde ele não vê, mas onde mais sente, no espaço entre a confiança e a entrega. Vivemos numa cultura que ensina os homens a terem os olhos sempre abertos, a serem vigilantes, alertas, fortes. Um homem raramente baixa a guarda. Ele observa, calcula, protege. Seus olhos não servem apenas para ver, são seu escudo. Por isso, quando ele fecha os olhos na sua presença, quando permite aquele momento de vulnerabilidade, é porque mesmo sem dizer nada, ele está dizendo tudo. E é exatamente nesse momento que o toque na pálpebra se torna inesquecível. É um movimento que não necessita de contexto especial algum. Às vezes, você está ao lado dele no silêncio após um dia cansativo. Ele encosta a cabeça, respira fundo, fecha os olhos e você, num impulso delicado, toca seus lábios ali, sem pressa, sem querer impressionar, apenas para dizer com sua pele o que palavras não alcançam. Estou aqui. Você pode descansar comigo. E ele sente não apenas o toque, mas o que vem com ele. Paz, rendição, confiança, o direito de soltar o mundo por alguns segundos. A força desse toque está justamente na sua delicadeza.
É o contraste que o torna marcante. O mundo exige tanto dele. Parece que tudo constantemente lhe diz: esteja preparado, reaja, conquiste, mostre que você dá conta. Mas quando você toca sua pálpebra com os lábios, faz o oposto. Você diz: aqui você pode soltar. Aqui você não necessita provar nada. Esse é o contraste emocional que dispara a memória. É a quebra de expectativa que cria impacto, porque ele não está acostumado com esse tipo de carinho, não espera esse tipo de amor. Psicologicamente, as pálpebras são uma área profundamente simbólica. São naturalmente a fronteira entre o externo e o interno. Fechar os olhos é um ato de desconexão. É confiar que por alguns segundos o mundo externo pode esperar. Quando você toca um homem ali com os lábios, você alcança essa fronteira. Você diz ao subconsciente dele: é seguro entrar. É por isso que o toque permanece, porque não alcança apenas a pele, penetra na superfície e vai direto onde ele mais necessita ser tocado, onde ele pode parar de ser o que se espera e ser ele mesmo. Tal movimento não acontece por acaso. Exige presença, atenção. É o tipo de carinho que só pode surgir da escuta silenciosa, de perceber o momento certo, de se conectar com seu corpo, não apenas como algo que pode ser tocado, mas como algo que necessita ser compreendido. Porque o toque na pálpebra não é sobre desejo físico, é sobre perceber que às vezes a maior intimidade está no silêncio. E que existem toques que dizem mais do que qualquer declaração apaixonada. É precisamente nesse silêncio que vive a narrativa desse movimento. Você não necessita dizer que se importa, você mostra. Você não necessita explicar que ele pode confiar em você. Ele sente. A ausência de palavras se torna linguagem. E essa linguagem é absorvida por algo que ele não consegue controlar. Emoção pura, memória emocional. O tipo que não desbota mesmo quando os dias passam, mesmo quando o tempo se distancia. Talvez ele não se lembre do que disse, mas vai se lembrar do momento em que você o fez fechar os olhos e o tocou ali. Em um dos comentários mais tocantes sobre isso, uma mulher escreveu: é como se o mundo parasse por um instante quando você toca ali com os lábios. Ele não vê, mas sente tudo. Essa frase carrega uma verdade poderosa, porque tocar a pálpebra não necessita ser visto para ser sentido, e talvez seja exatamente por isso que funciona tão bem. Voa sob o radar do racional, vai direto para a área emocional, e é precisamente ali que constrói algo que técnica nenhuma ensina: intimidade emocional verdadeira. Num relacionamento onde o amor é construído em camadas, são esses pequenos movimentos que mantêm a profundidade. Não são as promessas, são os atos silenciosos. Não é a intensidade, mas a constância dos toques. E é ali que o toque na pálpebra se torna um símbolo, um código entre dois corpos que se entenderam sem pressa, sem performance, apenas com verdade. Num mundo que exige dos homens força constante, você se torna o lugar onde eles podem baixar a guarda. E esse lugar não é um papel que você assume, é um espaço que você cria com seu toque, sua presença, sua escuta silenciosa. Tocar suas pálpebras os torna seu lar no momento em que mais necessitam de abrigo. E quando ele está sozinho, no silêncio, no final de um dia difícil, talvez nem saiba porque sente sua falta, mas vai sentir, vai se lembrar daquela sensação de paz que só você consegue trazer. Vai fechar os olhos e, por um segundo, sentir o peso do mundo desaparecer novamente. Porque você tocou onde ninguém toca, porque você viu onde ninguém vê, porque você amou onde quase ninguém alcança, e isso ele jamais esquece. Alguns toques não gritam, não se anunciam, simplesmente existem, delicados, mas impossíveis de ignorar. E é exatamente isso que acontece quando você toca um homem com os lábios na lateral da cintura. Essa área, frequentemente negligenciada, carrega uma sensibilidade tão profunda quanto silenciosa.
Não é um lugar óbvio, e talvez seja exatamente por isso que é um dos mais eficazes para despertar aquilo que a maioria das pessoas nunca toca: o desejo emocional. A lateral da cintura é uma zona de fronteira, nem completamente íntima, nem completamente pública. É um meio termo onde o físico encontra o emocional. Quando você toca seus lábios ali calmamente, intencionalmente, sem pressa, está dizendo algo que o corpo imediatamente entende, mesmo que a mente ainda não consiga processar. Você está dizendo: estou aqui. Eu te sinto, quero te sentir, mas também quero que você se sinta visto. Esse movimento carrega uma atenção delicada. Não é um toque invasivo, nem puramente sensual. É carregado de presença. É quase como uma pergunta que não necessita ser respondida com palavras. Você me deixa realmente te conhecer? É precisamente nessa área que o corpo dele tende a se tensionar. Não apenas pelos músculos ou nervos, mas porque ali, simbolicamente, ele se defende, protege sua própria vulnerabilidade. Ao tocá-lo nessa parte do corpo com os lábios, o que você está fazendo é mais do que um carinho, é uma autorização, um convite silencioso para que ele se entregue não apenas ao momento, mas à conexão. É importante perceber que essa área do corpo está diretamente conectada com o instinto protetor. Biologicamente, o tronco é onde ficam os órgãos vitais. A cintura é o centro do equilíbrio. Simbolicamente, Jung falava do corpo como o espelho da alma. Então, quando você toca essa área, está tocando mais do que músculos. Está alcançando camadas inconscientes que conectam esse movimento com entrega, confiança e até segurança emocional. E existe uma magia que só essa área oferece. Ela equilibra o desejo físico com o carinho emocional. Ao contrário de outras partes do corpo que estão diretamente ligadas ao sexo ou à ternura, a lateral da cintura provoca e acolhe simultaneamente. É o tipo de toque que diz: eu te desejo, mas também quero cuidar de você. A técnica aqui não está em fazer algo complicado, está em como você executa o movimento. Um toque leve, quase sussurrado pelos seus lábios. Uma pausa antes de continuar. Uma respiração lenta, compartilhada. A intenção de tocar e permanecer, não apenas provocar uma reação. Quando você o toca ali, sem pressa, atentamente, o corpo dele entende que esse momento é diferente. Não é rotina, não é impulso, é sentimento. E essa é a chave para tocar profundamente o subconsciente masculino. Mostrar a ele que contigo ele pode experimentar algo novo, mesmo com um movimento antigo. Porque o que separa um toque verdadeiro de qualquer toque é a intenção. Uma seguidora resumiu perfeitamente quando disse: eu pensava que apenas toques intensos deixavam marca. Agora percebo que os mais delicados são os que ficam para sempre. E ela tem razão, porque não é a intensidade que marca um coração. É o que permanece quando tudo se acalma. Nesse ponto do corpo, o toque se torna linguagem. Você não está dizendo apenas com desejo: eu te quero. Você está dizendo: eu quero estar completamente contigo. E essa presença para um homem que a vida inteira foi pressionado a ser forte, a resolver tudo, a não demonstrar emoções, é libertadora. Este toque também desempenha um papel fundamental no fortalecimento do vínculo emocional. Quando um homem sente que você reconhece até as partes dele que ele considera insignificantes, ele cria contigo um vínculo que transcende a atração. Ele começa a associar sua presença com alívio, com carinho inesperado, com a possibilidade de ser quem ele é sem esforço. Você não exige que ele te impressione. Você está simplesmente ali, oferecendo calor e cuidado num lugar que ele nem sabia que necessitava. E esse movimento cria memórias silenciosas. São o tipo de memórias que afloram quando ele está sozinho, deitado na cama, tentando entender por que sente sua falta. Não foi o toque em si, foi a sensação que ele deixou. A mistura entre arrepio e ternura, a delicadeza que veio com presença verdadeira.
O toque na cintura é como um segredo que fica entre vocês. Algo tão íntimo e delicado que não necessita ser explicado, apenas necessita ser lembrado. Não subestime este movimento. Então é delicado, mas profundo. Parece pequeno, mas tem um peso emocional enorme. Não é sobre conquistar, é sobre construir. E quando você entende isso, para de tentar ser inesquecível, porque você simplesmente se torna inesquecível. Se isso ressoou contigo, se este conteúdo abriu seus olhos para um tipo de conexão mais profundo, mais verdadeiro e mais emocionalmente inteligente, então é hora de se juntar a esta comunidade. Aqui não falamos sobre amor superficial, construímos amor que transforma. Inscreva-se agora e experimente um relacionamento que não apenas deixa marca,